Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar mais uma gravação do curso de sequências e séries e, particularmente agora, eu vou começar a falar sobre sequências. Bom, todo mundo sabe intuitivamente o que é uma sequência, mas formalmente, uma sequência é qualquer função que nós podemos escrever como algo que leva os naturais e um conjunto qualquer que eu vou chamar aqui de S. Então isso aqui, por definição, é uma sequência. Então, por exemplo, quando você pega uma sequência, sei lá, uma sequência dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, vou parar aqui para não errar, a gente vê, por exemplo, que o f de 1, considerando que eu comecei os naturais de 1, é igual a 2. F de 4, 1, 2, 3, 4, é igual a 7. E assim por diante. É muito comum, se eu chamar um elemento da sequência, em vez de chamar do f de n, eu identifico o f de n com uma letra qualquer indexada, a n, ou então a k, enfim, um índice qualquer que representa a posição na sequência. Tá? Mas na realidade esse n é simplesmente associado ao número natural do nosso, que é o nosso domínio. Bom, daqui a pouco eu vou começar a falar de sequências nos reais, mas não há, numa sequência, não há absolutamente nenhuma restrição para esse S, esse conjunto, esse contradomínio da sequência. Então, só para a gente lembrar, aproveitar o exemplo que eu falei na aula passada, na aula síncrona, vamos pegar, por exemplo, aqui, eu vou definir o meu F, que leva, minha sequência leva os naturais a o meu conjunto de polígonos polígonos regulares inscritos na circunferência de raio 1, que foi o exemplo que eu usei na aula passada. Então, eu posso dizer que o meu elemento Pn, eu chamei de P, essa sequência, ou seja, chamei o f de n, eu nomeei Pn, seria equivalente ao polígono de n mais dois lados, só para começar do 1, tá? N mais dois lados, com raio unitário, tá? Então, por exemplo, a gente tem que o f de 1 seria igual ao triângulo, que deveria ser equilátero, tá? De tal maneira que essa distânciazinha aqui é igual a 1. Esse raiozinho aqui é igual a 1. O f de 2, lembrando que é n mais 2, ou seja, 1 mais 2, 3, 3 lados. F de 2 seria o meu quadradinho aqui com isso aqui igual a 1. E assim por diante. Botar só o f de 6 seria um octógono. 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, que horror. 6, 7, 8, tá? Deveria ser regular, o octógono é regular. E isso aqui também é um raio unitário. E assim por diante, aí eu caio naquela sequência, né, que fica inscrita na circunferência, cuja área é cada vez mais próxima
da circunferência e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho uma sequência de polígonos. Olha que interessante, tá? Só para ilustrar um pouco, para já começar a trazer a ideia, que eu não vou falar, não falei nada formalmente ainda, mas só para começar a nos trazer a ideia de convergência. Vou definir uma outra sequência que eu vou chamar, já vou escrever como o AK, o elemento genérico dessa sequência, o termo geral dessa sequência, que representa um polígono regular de n mais 2 lados, tal que o lado do polígono é sempre igual a 1. Então veja aqui, nesse caso, o raio do polígono é unitário. O polígono está inscrito numa circunferência de raio 1. Nesse caso não, é um polígono irregular que cada um dos lados é unitário. Então, por exemplo, o A1 seria 1 mais 2, 3, né? Seria o triângulo. Só que agora o meu triângulo, cada lado é igual a 1, uma unidade qualquer de distância. E aí quando eu pego, por exemplo, o A4, que está associado com o hexágono, agora eu tenho um hexágono que cada lado do hexágono, deixa eu desenhar aqui direito, é igual a 1. Coisa mais difícil que tem, já é difícil normalmente, é desenhar um polígono regular. Aqui, a menos que eu use lá, enfim. Cada lado desse hexágono, se fossem iguais os lados, tá? Deveriam ser, é igual a 1, tá? Não é difícil a gente perceber que eu estou aumentando o número de lados e o tamanho de cada lado individualmente é igual a 1. Então, quando eu chegar num, sei lá, a 30, polígono de 32 lados, eu vou ter uma coisa enorme, porque eu vou ter cada lado aqui de raio 1, então vai ocupar um pedaço enorme dessa tela, tá? E, consequentemente, a gente já pode imaginar que a área desse polígono, ela tende a explodir, né? Então, se a minha sequência agora fosse a área desse polígono, ela tenderia a infinito, provavelmente, tá? Enquanto essa área aqui, a gente sabe que tende a área da circunferência de raio 1, ou seja, tende a π. Tá? Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia de, mesmo lidando com polígonos e não com números explícitos, eu já tenho alguma coisa associada à existência de limite ou convergência e algo que explode, algo que diverte. Bom, eu poderia ficar aqui dando trocentos exemplos, né? Mais tarde até eu farei. Mas vamos só fazer uma observação que, se a sequência, ou seja, f, que leva n, num conjunto qualquer que eu vou chamar de C, não posso usar C por causa do complexo, vou chamar de S novamente, ns, se isso aqui, se essa função, tá, é bijetora, ou seja, se é possível definir uma sequência de elementos de S, ou, mais claramente, se é possível definir uma função que leva os naturais em S e essa função é bijetora, então nós disse que S é enumerável. No caso, isso
significa dizer que tem a mesma cardinalidade dos naturais, ou também a gente usa o termo, a representação Aleph zero. Tá? Não vou detalhar isso agora, mas só por os reais, por exemplo, como vocês já devem saber, é um exemplo de conjunto que não é enumerável. Por outro lado, os naturais, obviamente os inteiros, os racionais, os algébricos, etc. e tal, são enumeráveis. Então, como um exemplozinho, construa uma sequência, tá? Isso vou deixar como exemplo, uma sequência que leve, ou seja, uma sequência, ou seja, uma função que leve os naturais nos racionais. Eu quero que vocês construam essa sequência, ou seja, que essa função seja bijetora. Em termos de sequência, o que significa dizer que isso aqui é uma função bijetora? Em termos de sequência, eu vou ordenar, né? Eu vou ter lá o g de 1, vai associar ao número racional, o g de 2 vai associar a um outro número racional e assim por diante. Então, eu criei uma enumeração, né? uma sequência de fato de números racionais, de tal maneira que qualquer número racional vai existir um n associado a ele, já que é uma bijeção. Em termos de sequência, qualquer número racional, se eu pegar, sei lá, 17 19 avos, se eu fizer isso bem feito, ele vai estar numa posição qualquer específica associada ao número, se ele estiver na posição 139, tá? Ou seja, g de 139 é igual a 17 19 avos. Tá? Então, o fato de ser enumerável, o fato de eu construir uma função bijetora, isso equivale a dizer que cada elemento racional, ou seja, cada número racional, ele tem lá, na minha sequenciazinha, ele tem lá uma posição. Pode ser no início, pode ser lá embaixo, não interessa, mas vai sempre existir um n associado a ele, já que é uma bijeção. Bom, então construam como exemplo, procurem exemplos disso, mas vamos mudar agora para o que nos interessa muito nesse momento, que é falar das sequências reais. Ou seja, eu vou trabalhar agora com as sequências de números reais. Ou seja, eu vou trabalhar com funções, novamente, que levam naturais no conjunto S qualquer, tal que S é sempre um subconjunto dos reais. Tá? Bom, quando eu falo de uma sequência qualquer, tá, dos reais, existem maneiras diferentes de se definir uma sequência ou de se explicitar uma sequência. Às vezes, simplesmente eu vou colocando uma sequência de números exaustivamente, enfim, e isso é a minha sequência. Mas é muito bom quando eu consigo definir um termo geral. Então, o termo geral, ele caracteriza totalmente a sequência, como, por exemplo, eu defino uma sequência do tipo AN igual a n ao quadrado, a sequência dos quadrados perfeitos. Então, quando eu defino um termo geral, eu sei que eu estou aqui representando minha sequência, pensando a sequência como um conjunto de pontos também, é sempre interessante. Se eu começar do 1, quando for relevante começar a considerar 1 ou 0, naturais começando do 1 ou do 0, eu vou falar, tá? Quando não for, eu vou deixar normal. Então, a minha sequência, o meu conjunto que representa essa sequência, teria esses elementos que são os quadrados perfeitos. Começa a ficar difícil, né? 5, 36, 49 e assim por diante. Então, essa aqui é a minha sequência dos quadrados perfeitos, representada
dessa forma. A gente vê claramente que, obviamente, que quanto maior n, maior o AN e cresce indefinidamente, uma sequência ilimitada superiormente, tá? Por outro lado, eu posso criar uma outra sequência, eu posso falar de uma outra sequência cujo termo geral é Bn é igual a 1 sobre n. E aí fica claro que eu estou lidando com os naturais, que n é maior do que zero. A menos que eu fale alguma coisa, n vai ser sempre número natural, tá? Bom, então, nesse caso, a minha sequência representa um meio, um terço, um quarto e assim por diante. Obviamente, essa sequência, ela claramente vai a zero, tá? Bom, um caso bem importante para o nosso curso são as séries, tá? A série infinita, soma infinita, é também uma sequência, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar uma sequência tal que o termo geral, que eu vou chamar de Sn, dessa minha sequência, ele vai ser o somatório de k, nesse caso, tá? Começando de 0 até n, e aí no caso n vai incluir o zero, 1 sobre n fatorial, tá? Isso aqui é um caso particular que o Sn converge até o número e. Mas, então, como é que representa essa sequência que a gente chama de série? O S0 é igual a 1. O S1 é igual a 1 mais 1, também conhecido como 2. O S2 é igual a 1 mais 1 mais meio. Só para dar um último exemplo, o S3, obviamente, é 1 mais 1 mais meio mais 1 sobre 3 fatorial, que é 6. Então, mais um sexto. E assim por diante. Então, uma série, que é uma série infinita, né? É uma sequência cujos termos são somas parciais, ou seja, são somas finitas. Então, o primeiro termo, nesse caso, esse zero, eu só somei o primeiro termo, que quando k é igual a zero. Aliás, aqui é k. Quando k é igual a zero. E o S3, que eu somei de 0 a 3, né? O termo 0, o termo 1, o termo 2, o termo 3 e assim por diante. Tá? Bom, para não perder muito tempo, eu estou passando esse exemplo muito rapidamente e a ideia nas aulas síncronas vai ser dar exemplos e dar exercícios, tá? Então eu vou fazer um outro exemplo nessas aulas gravadas e nas aulas síncronas a ideia é fazer outros exercícios e inclusive passá-los para você. Vamos voltar aqui de fazer uma pequena interrupção, espero que o corte tenha ficado bom. Vamos tentar falar com um pouco mais de cuidado sobre limites em sequências de números reais. Toda definição que eu fizer aqui, eu tenho que deixar bem claro que elas valem porque eu estou falando dos números reais. Eu estou falando de um conjunto que é topologicamente completo, ou nesse contexto em que vale o axioma da completude, sobre o qual eu comentei a aula na semana passada. Se for uma sequência, se meu universo for números racionais, por exemplo, eu tenho que tomar
muito mais cuidado para falar se o limite existe ou se uma sequência converge. Como eu estou com números reais, eu não preciso me preocupar com isso nesse momento, tá bom? Isso vai ficar muito claro quando a gente falar, provavelmente, daqui a uma semana, sobre sequência de Cauchy. Mas, vamos lá. Então, o que eu tenho? Vamos sem enrolação. Vamos supor que eu tenho uma sequência, tá? Cujo termo geral da minha sequência tem uma sequência de números reais. E o meu termo geral eu vou chamar de AN, tá? Ou seja, se a minha sequência é um F dos naturais nos reais, o meu F de N eu identifiquei como AN. Então, daqui para frente, eu vou chamar somente de AN, que obviamente é um número real. E aí, como, por exemplo, aquela sequência que eu acabei de falar, 1 sobre N, tá? A gente vê claramente que esse termo ele tende a zero, tá? Ou seja, quando N é muito grande, esse termo Bn, nesse caso aqui, tende a zero. Então, o que significa um termo geral tender a um valor? Então, nada mais do que a existência do limite de uma sequência. Então, o que significa dizer que o limite de AN, quando N vai a infinito, isso é igual ao número que eu vou chamar de A. Tá? Ou seja, o limite dessa sequência. Então, como todo limite, a gente faz aquela definiçãozinha bem bonitinha, que é... Então, a existência disso aqui significa dizer que, formalmente, qualquer epsilon, um número real maior do que zero, existe um m, que é um número natural, m maior do que zero, tais que se n maior do que m, implica que o termo geral AN menos o meu limite A é menor do que epsilon, tá? Então, aquela definiçãozinha clássica, tipicamente limite no infinito. Se eu digo que o limite da minha sequência, o limite do meu termo geral é um determinado número real A, lembrando que eu estou nos reais, isso formalmente equivale a dizer que, dado um número arbitrário epsilon qualquer positivo, existe um número arbitrário m natural, tal que n maior do que m, ou seja, a partir do termo AN, tal que o n é maior do que m, o AN menos A é, em módulo, menor do que epsilon. E aí vamos pegar, só para constar, um exemplo muito banal, tá? Então vamos pegar como exemplo uma sequência qualquer, exemplo 1, uma sequência qualquer, tal que o AN, em termos geral, é dado por 1 sobre n ao quadrado. Lembrando nesse caso que o meu n é positivo. É óbvio a gente verificar que o limite dessa sequência deve ser zero, tá? Então, eu quero provar que o limite do termo geral dessa sequência, quando n vai a infinito, é igual a zero. E aí, a gente constrói, faz aquela construçãozinha lá. Então, eu tenho que provar
que existe um m para dado um epsilon, né? Para qualquer epsilon maior do que zero. Existe um m natural, tá? Tal que n maior do que m implica, nesse caso particular, 1 sobre n ao quadrado seria 1 sobre n ao quadrado menos 0, tá? O que é óbvio, menos 0 eu posso tirar. E além disso, como n é positivo, eu não preciso me preocupar, como é n ao quadrado, né? Fica sempre positivo, eu não preciso me preocupar com o módulo. Então, que isso aqui vai ser menor do que epsilon. Então, nesse caso, eu tenho que provar exatamente isso. E aí, o que a gente faz é achar um m, né, a partir do epsilon. Então, nesse caso, eu posso definir que o meu m vai ser igual a 1 sobre epsilon, tá? E aí, eu vou supor que o meu epsilon é menor que 1, tá? Porque se o epsilon for maior ou igual a 1, o resultado é óbvio, né? Porque se o epsilon for maior ou igual a 1, a conclusão da implicação vai ser sempre verdadeira, tá? Porque o menor número daqui é 1. Então, a conclusão vai ser sempre verdadeira. Então, eu só preciso me preocupar no caso em que o epsilon é menor do que 1, tá? M é naturalmente maior do que 1, já que m é igual a 1 sobre epsilon. E n, que se eu considero n maior do que m, n é maior do que m, que vai ser maior do que 1 também. Portanto, n maior do que m vai implicar, como n é maior do que 1, então 1 sobre n ao quadrado é naturalmente menor do que 1 sobre n. Mas, se n é maior do que m, então eu tenho também que 1 sobre n é menor do que 1 sobre m. Mas 1 sobre m é igual a epsilon. Portanto, isso aqui é menor do que 1 sobre m, que é menor do que epsilon. Então, aqui provamos que esse limite aqui, que 1 sobre n ao quadrado, o limite dá zero, tá? Há vários exercícios na lista para provar que o limite existe ou que não existe, para calcular o limite, mas eu vou parar essa aula aqui e minha próxima gravação vai ser de alguns teoremas importantes, tá? Então eu paro por agora e daqui a pouco eu gravo mais uma aula sobre alguns teoremas importantes, consequência da definição do limite.